Pessoal, todo mundo me ouvindo aí? Pessoal do fundão, tá ouvindo? Todo mundo aí, tá ouvindo? Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui. Meu nome é Júlio. E eu trabalho no governo do Distrito Federal. Sou servidor de carreira e fiz uma especialização. Só aproxima um pouquinho o microfone assim. Mexe aí pra mim, tu que sabe. Aí, deu? Agora abaixa um pouco lá que eu falo muito alto. Desculpa aí, gente. Então, eu sou muito empolgado, hein, velho? Eu começo a gritar aqui, aí o povo vai estourar o tímpano. Abaixa esse troço aí. Então, gente, minha formação, eu sou arquiteto pela UNB e fiz uma especialização em sensoriamento remoto, na imagem de satélites, e trabalho com geoprocessamento no GDF já há 10 anos e gosto muito do que eu faço e sou muito feliz. Então, eu vim trazer para a gente um pouco, vamos falar de geoprocessamento, mapeamento, mas, sobretudo, softwares livres e portais geográficos, né? Os bancos de dados hoje invadiram tudo mesmo, então tá tudo na nuvem, está muito bacana, está muito interativo, está muito diferente do que já foi há 10 anos atrás, entendeu? Os recursos estão aí, na nossa mão. Então é isso, né? Vamos lá. Antes, vamos dar uma contextualizada. Isso aqui é um relatório de uma publicação muito legal, tá? A Geospatial Media and Communication. Só pelos parceiros dela, dá para a gente ter uma ideia, né? Deixa eu pegar aqui, a Esri, a Trimble, né? E essa turma toda aí. Então eles soltaram um relatório mostrando aí, contextualizando o mercado de gel, né? Os investimentos, essa coisa toda. Muito interessante aqui que eles lançam alguns valores, só para a gente ter um termômetro do tamanho da brincadeira. Então, o valor agregado à economia mundial pela indústria geoespacial como um todo, depois a gente vai mostrar os vários nichos, está aí em torno de 500 bilhões ao ano. E só o setor de geosserviços, né, tem esse faturamento estimado entre 150 e 270 bilhões ao ano. Então, realmente, é um orçamento e tanto, né? Uma coisa que me chamou a atenção nesse relatório é que ele abre dizendo que o Uber não possui nenhum táxi, o Facebook não produz conteúdo, o Alibaba não tem estoque, e o Airbnb, aquele site de você alugar quarto e tal, na casa dos outros, e hospedagem de forma geral, não tem nenhum quarto. Então, quer dizer, criatividade mais a infraestrutura de comunicações. O resto é com vocês, conosco. Né? Então, quando que na economia, uma mega companhias não tem um patrimônio físico, né, como sempre foi tradicionalmente. Então, nós realmente vivemos a era da informação. O mercado, achei interessante esse termo também, ecossistema, né? Sempre surgem termos novos. Então, e na verdade, está tudo interligado, né, em processos, então faz sentido mesmo. Então, nós temos os provedores das tecnologias, né? As empresas que fabricam softwares e o pessoal que desenvolve, e também a parte de infraestrutura, né? Os provedores de dados, que é o mais importante, a parte mais rica é o dado, sejam espaciais ou não. Muitas vezes você tem dados tabulares, que são meras tabelas que se conectam à informação geoespacial para poder serem espacializadas. Então, você tem informações que também não são espaciais, né? Os desenvolvedores, os educadores, os formuladores das políticas, né? E nesse contexto a gente tem consórcios de interoperabilidade para padrões de intercâmbio de dados, né? Então essas políticas têm que estar muito bem definidas. A gente vai ver um pouco mais na frente, a entidade congrega esses estudos, a principal delas, mas a gente não pode esquecer que a internet só se tornou o que se tornou por conta da padronização dos protocolos, né? Na década de 70, 80, para poder viabilizar a interoperabilidade. E nós estamos na ponta dos usuários. Esqueci de... O relatório também apresenta um pouco
dos nichos, né? Esse segmento de Earth Observation, que é a observação da Terra, que são, olha, hoje, eu tive agora, vou falar no final, deixar uma recomendação para vocês, é o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, que ocorre a cada 2 anos, né? Em uma capital diferente, que mostra todo o cenário, é um fórum mais acadêmico de pesquisadores, mas a indústria está presente, mostrando imagens de satélite e imageamento, observação da Terra, que é o termo correto, que envolve não só imagem de satélite, mas radar, drones, né? E também trabalhos de campo, né? Então esse segmento está aí com mais de 1/3 do mercado. O posicionamento global, GNSS Positioning, que é o GPS, na verdade GNSS é o termo geral, né? Global Navigation Satellite System, que engloba o GPS, que o GPS é o programa americano, mas você tem o programa europeu, o GLONASS, você tem o GLONASS, o russo, você tem agora eu já fico até em dúvida se o GLONASS é o russo ou o americano, ou o europeu, mas tem o europeu, tem o chinês, a Índia está desenvolvendo alguns satélites para ajudar também a complementar, a não ficar independente do GPS. A parte de escaneamento, né, que é uma tecnologia mais recente, escaneamento a laser, né, você tem as cidades em 3 dimensões, tudo isso é feito a partir de cobrimento tanto aéreo, transportado, quanto orbital, já tem. E a parte do GIS, Geographic Information System, a gente vai ver um pouquinho também, que é a tecnologia que integra todos esses dados e torna tudo isso possível. Então, aqui tem uma distribuição, né, pelos continentes, e a gente vê, de fato, né, a América do Norte, né, e nós, a América Latina está lá na rabeira. É bom que tem muito mercado para a gente, isso é muito bom. E eu chamei a atenção aqui para a parte de serviços, né, dentro daquele slide inicial do Uber, de todos esses que prestam serviços, na verdade, né, é o segmento mais forte. Mesmo na economia, de forma geral, o setor terciário de serviços é um setor forte mesmo, né? E aqui também até identificado essa contribuição. Ele apresenta alguns focos da indústria geoespacial, onde a parte de transporte, infraestrutura e desenvolvimento urbano realmente são fortes, né? Com o acesso ao posicionamento global, a partir da liberação do... até o Bill Clinton, o presidente americano, havia um ruído no sinal GPS que tornava as medidas até 100 metros distantes, entendeu? Tinha um erro intencionalmente colocado no sinal para questões de segurança. Depois ele retirou esse erro e caiu para 10 metros, 5 metros, agora com satélites mais modernos, eles vão renovando, né? A eletrônica vai melhorando, a própria integração com o GLONASS e mais recentemente com o apoio da rede de telefonia, né? Principalmente nas cidades, eles chamam, que tem um perfil mais alto, as grandes capitais, né? Os canyons urbanos, né? Onde o sinal do GPS fica muito prejudicado. Então a rede de telefonia, fora as aplicações, né, vão consomem esse serviço muito forte. Então esse foco, a gente já sabe disso, eu estou só trazendo dados para corroborar. E aqui ele apresenta um painel aqui de onde que está o dinheiro, na verdade. Então, ele mostra aqui, né, a parte dos dados de satélite, da infraestrutura, né, os serviços são, os geosserviços são, né, os provedores e a infraestrutura de recebimento dos dados orbitais, os mapas eletrônicos, a navegação, serviço location-based, serviços baseados, né, que a gente tem aí no Google, o tempo todo mostrando onde está tudo perto da gente, as imagens de satélite. Né. Ele mostra aqui, voltando àquilo que a gente tinha dito, entre 150 e 270, né, o faturamento da indústria geoespacial. E é interessante essa parte de baixo, que ele mostra, e quem elaborou esse estudo foi essa Oxera aqui, que é uma empresa que faz avaliação, muito conceituada. E então, dá para a gente ver, né, que os geosserviços dá aí uma economia de 1 bilhão de horas, né, no deslocamento. Você tem aqui a economia de 3,5 bilhão
de litros, né, de gasolina. Interessante aqui também, olha, o sensoramento remoto ele atua muito no ramo das imagens de satélite, um ramo deles é de prevenção e resposta rápida a desastres, entendeu? Então, ele cita um dado aqui de 152 vidas que foram salvas em um ano só na Inglaterra. Né? Os estudantes também, que têm a sua remuneração maior em relação aos outros que não têm a informação geoespacial nos seus currículos. E aí na agricultura, enfim, a gente vai ver, os geosserviços estão em toda parte, porque tudo é espacializado, tudo se desenvolve no território. Né? Então, como que você pode entrar nessa festa? Opa, isso é uma festa, porque é muito gostoso trabalhar com geo, é uma coisa até meio lúdica, você lidar com mapa, com representações, né? Com luzinha acendendo, é um barato. Então, hoje, como eu falei para vocês, há 15 anos atrás, quando eu passei no concurso, poxa, era brincadeira cara, muito cara. O cidadão comum não tinha acesso. Então, software livre, mais internet e, sobretudo, mais recentemente, os dados abertos. Porque sem informação, sem o dado, aliás, você não faz nada. Né? Antigamente, para você conseguir uma informação do poder público, uma informação sobre o território, informações ambientais, informações de toda a natureza que a gente vai ver, transporte, recursos hídricos, era uma burocracia horrorosa, enfim, né? Então, hoje a gente vai ver os portais geográficos de todos os órgãos, está todo mundo na rede, e a gente vai mostrar aqui como que se consome esse serviço. E o resto voltando à questão da criatividade para elaborar os serviços, né? Mas dá para fazer, dá para começar. Então, em termos de software livre, a gente tem algumas soluções que rodam desktop, né? Você, no seu computador, já dá para você fazer bastante coisa, já dá para baixar esses dados e cruzar informações, que o dado geográfico, ele trabalha em camadas de informação, onde você cruza a quantidade de chuva com o tipo de solo, dependendo da cultura que você vai trabalhar, isso para quem vai mexer com agronomia, então, floresta, entendeu? Aí você, enfim, você faz álgebras de mapas, que se chama, e começa a extrair informações das mais infinitas combinações. É interessante, nesse simpósio que eu falei para vocês do sensoramento remoto, tem pesquisas que a galera está fazendo nas universidades, fazendo mestrado, doutorado, é muito legal. Deve ter lá uns 300 papers, tem o site, você baixa os análises, dá uma fuçada, vê o que está rolando, tem coisas que a gente nem imagina que estão acontecendo, e é muito legal. Ainda que talvez possa estar até no nível mais avançado, mas não importa. Você vai ter noção do que está rolando e uma linha de pesquisa que mais na frente você pode aderir, entendeu? Nesse sentido. E sempre tem, obviamente, a bibliografia, onde estão as informações, depois você pode correr atrás. Eu já fiz muito isso. Depois você tem a parte de servidores de mapas, bancos geográficos, né, que você vai publicar, você vai construir o seu banco, você vai... Tem um software de servidor de mapas específico para isso, já tem software livre para isso, que isso é utilizado inclusive pelos grandes órgãos que a gente vai ver do Estado, são livres, você customiza, faz do jeito que você quiser, programa, né? As bibliotecas Java, as interfaces customizáveis. E por último, para quem não tem muita intimidade com isso, não é o perfil da pessoa, tem também já servidores, portais na internet que você só leva o dado lá para dentro e a infraestrutura é com eles, entendeu? E é muito interativa, de puxar e arrastar e montar, e você já começa, depois você publica. Tem um custozinho, se você quiser, obviamente, tornar isso, né, de uma maneira mais ampla e tal. Mas para sentir o gosto, para começar, e não é tão caro. Se você ver coisa de $50 por mês, você já monta um serviço e já começa a ter seu espaço, entendeu? Eu vou ter que acelerar. Bom, das soluções desktop, a mais... Uma que está muito utilizada é o QuantumGIS, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, não é? É fantástico o QuantumGIS. Eu comecei com um software proprietário, que é o mais famoso do mercado. No serviço público a gente tinha uma cópia. Mas é fantástico o QuantumGIS, sabe? O Exército, para vocês terem uma ideia, a Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro já adotou ele
na sua rotina de trabalho. É um software poderoso, gente. Você faz o que você quiser, entendeu? E ele já tem os módulos para rodar na internet, ele já tem um outro também, que é o QuantoGIS Cloud, que você instala um plugin e conecta na nuvem, já publica. Tem também o GVSig, o Cosmo, a Boundless, que é muito legal também, tá? E tem os brasileiros, né? O Spring e o TerraView, desenvolvidos pelo INPE, que promove esse simpósio, né? Que é uma das ilhas de excelência que a gente tem no nosso país, né? Então, isso com relação às soluções desktop. Os servidores de mapa, se você quiser fazer aquela segunda etapa de você montar um servidor no seu computador, e aí você vai ter gerência total do dado e você vai assumir o comando dos processos. Você tem o Map Server e o GeoServer, tá? O Map Server é mais antigo e o GeoServer, inclusive, foi desenvolvido por aquela Boundless, gratuito, gente. Esse não tem que pagar nada, você baixa, aí você faz aquelas customizações mais básicas e tal, sabendo um pouquinho de TI, para quem gosta, né? Mas dá para fazer. Banco de dados, o PostGRI está em todas, e o cartucho espacial dele, que é o PostGIS. Você precisa dessas duas soluções estarem juntas para você ter o domínio de todo o processo. As bibliotecas Java também, que, sabe, ficou essa coisa aí para quem desenvolve, né? Sabe a mão na roda que é. E já tem algumas o i3Gel é interessante, ele é brasileiro também, se der tempo a gente mostra também, vale a pena conhecê-lo, desenvolvido no Ministério do Meio Ambiente, tá? Uma interface de conexão de dados, e ele tem toda a documentação para você montar também, tá? E assumir o controle. E tem alguns serviços, como eu falei para vocês, não é? A GIS Cloud, que é muito legal, a gente vai mostrar aqui rapidamente, esse de arrastar e ele faz umas análises espaciais mais básicas, é muito legal, tá? Ele é gratuito e tem uma versão premium de $55 ao mês, para você publicar e restringir acesso, entendeu? Aí começa a ter assim, mas é aquela coisa, tudo na verdade vai ter um custo, mesmo que você faça a solução usando o PostGIS e o PostGRI na sua casa, com GeoServer, você assumindo o controle, em algum momento você vai ter que negociar com a sua empresa de telefonia para poder você ter um fluxo de upload, entendeu? Para poder os usuários consumirem o seu material, né? Eu acho que é importante nesse momento ter a tecnologia livre para você já começar e já sentir os gargalos e sobretudo, ver a potencialidade, né? Isso é muito importante. E dá para fazer coisa, e dá para publicar coisa, né? Publica para todo mundo, então não vou restringir, dependendo da informação que você for gerar, fazer um trabalho comunitário, fazer um trabalho de educação. E é importante que a Boundless, ela tem soluções, tá? Ela tem soluções tanto gratuitas para o usuário doméstico, como empresariais. Aí você paga até uma assinatura de $10 mil ano para ter a sua empresa, o seu business mesmo forte, e eles te dão todo o suporte, tem outros produtos envolvidos. E o legal é que eles têm assinatura estudantil. Se você mostrar que você está vinculado a uma universidade, você tem acesso às ferramentas, entre no site, dá uma olhada. E você consegue o full acesso para poder testar. Né? Nessa reta final de preparação, eu fui descobrindo coisas muito legais, não tive nem tempo de testar tudo. Mas achei muito legal esse World Map aqui, a proposta dele. Ele é um serviço, uma GIS Cloud, que faz tudo no navegador. E ele é desenvolvido na Universidade de Berkeley. Então, achei muito legal, um termômetro, um indicador muito bom, porque Berkeley é uma excelência, né? Vale a pena conhecer. O Mapbox também é livre, não tive tempo para fuçar ele mais, né? O GeoCommons é um repositório de mapas, de trabalhos colaborativos, vale a pena também conhecer. Então, os dados abertos, nós falamos do software, desktop, falamos da parte de cliente-servidor, de banco de dados e tal, e as soluções web, puramente web, e os dados abertos que a gente falou naquela trilhazinha para a gente entrar na festa. Quais dados, né? Então, os dados, eles, como eu falei, estão em camadas, né? Você tem o parcelamento urbano, todos os lotes, as ruas, né? O tipo do uso da sola, rural, urbano, cascalheira, entendeu? Dados de elevação do seu relevo, né? E basicamente as primitivas do dado vetorial, né, que é isso aqui,
são pontos, linhas e polígonos, e você tem um outro tipo de dado que é o raster, são as imagens que são os pixels. Né? Mais uma figurinha mostrando. Então, gente, a gente vai ver no próximo slide, só para vocês terem uma noção. Então aqui, ó, parcelas, zoneamento, topografia, né? Precipitação, demografia, tudo. Você cruza e você extrai as informações que você precisa. E os dados abertos, por exemplo, a gente vai ver mais na frente a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que já existe desde 2008. Você tem essas camadas que a gente viu aqui, ó, ela tem mais de 1000 camadas. E a gente vai ver que para entrar na Indy você tem que ter um controle sobre esse dado, para não virar bagunça, entendeu? Porque antigamente a gente tinha um bando de dados, você precisa ter um banco de dados. E todo mundo produzindo dado, você tem que ter padrões rígidos. Isso aí é uma diretriz a nível mundial da infraestrutura de dados. E a gente tem, num primeiro momento, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, produzindo essa maçaroca de dados. A diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro, como eu falei, a gente vai entrar no site rapidinho. Você tem portais geográficos de todos os órgãos. Agora, a Índia, ela tem alguns que eles chamam de nós dessa infraestrutura. Alguns desses são esses aqui, o INPE, o Ministério do Meio Ambiente, Embrapa, tá? E agora nesse simpósio, lá em Santos, estacionamento remoto, eu tive uma grata surpresa de ficar sabendo desse site pastagens.org, aqui da Universidade de Goiânia, do LAPIG, do LAERT. Eles lançaram esse serviço que, embora seja focado no inventário das pastagens do Brasil inteiro, eles compilaram mais de 8.000 camadas de informação, entendeu? Então, gente, é muita informação. E aqui aí você também tem os portais geográficos estaduais. E aqui em Brasília a gente tem o geoportal do Citurb. Gente, fantástico, um projeto de 20 anos, para você ter uma ideia. Foi lançado há 20 anos atrás, gente. O SIG era um negócio muito caro, o pessoal foi para a França estudar, entendeu? Estava começando na microinformática, entendeu? Era um sonho, a democratização da informação. O pessoal era visionário naquela época. E por conta das dificuldades do poder público, né, e das tecnologias que baratearam muito também, isso facilitou demais. Então nós temos o Citurb, que é fantástico, a gente vai dar uma olhadinha nele. Aí só trouxe a título de curiosidade o Banco de Dados do Estado de Goiás, o Geoportal do Estado de São Paulo, né? E os portais internacionais. Aí a coisa realmente ganha uma escala fantástica. O Serviço Geológico Americano, ele é o repositório de inúmeros, a gente vai ver, tem várias, centenas de fontes de dados, principalmente o programa Landsat. O programa Landsat é o programa mais relevante de imagem de satélite, desde 72, imaginando a Terra, sabe? Então, para aplicações ambientais, você não vai ver o carro com essa imagem, mas para certas aplicações você não precisa ver o carro, você precisa ver a massa florestal, a geleira, os rios, entendeu? E uma riqueza de informações que o satélite foi projetado para isso. Né? Não meramente a questão visual, a questão da energia eletromagnética te dando respostas sobre aquele meio físico. São dados preciosíssimos. O NOAA, a agência americana de cuida da atmosfera, né, oceano. Então o satélite GOES, que é aquele que todo mundo usa para as previsões climáticas globais, ela que gerencia esse satélite, tem um portal. E nessa varredura de informações de sites para trazer para vocês, eu vi o site Earth Data. Cara, fantástico. A gente vai ver aqui também. Aí, gente, informações de assentamentos humanos no mundo inteiro. Cara, você pode trabalhar no mundo inteiro, cara. É demais, entendeu? Geologia. Gente, o que você pensar, entendeu? E tudo ali, você baixa o dado, a gente vai ver, você pode tanto linkar esse dado em tempo real, você não ter que baixar arquivo, como você pode também baixar o arquivo, trabalhar ele e depois disponibilizar do seu jeito, tá? Então, tudo isso, graças, a gente falou lá dos definidores de políticas públicas, as políticas de comunicação. Esse Open Geospatial Consortium, ele foi criado em 94, hoje ele congrega mais de 500 companhias, tá? E ele está por detrás da interoperabilidade disso tudo. Então, criando esses 3 tipos de serviços, né? Web Map Service, Feature Service e Coverage Service.
né? A gente vai ver um pouquinho, principalmente desses dois primeiros, né? Que é onde justamente a gente vai baixar para dentro do nosso software as informações disponíveis, as informações geográficas. Esse conceito de sistema de informação geográfica, então, o Geographic Information System, mais conhecido no GIS, ele é o que integra tudo, né? É a interface, ela que tem os algoritmos para processar esses dados, e, enfim, dados tabulares e matriciais, ela integra as tecnologias, os dados e as formas de trabalhar esses dados, né? O Quantum GIS é um software de GIS, aquele primeiro que a gente viu, né? É o termo técnico para geoprocessamento de uma maneira mais global, né? O ArcGIS, que é o grande software da indústria, né? E outros GIS, a Autodesk, que a gente vai mostrar também que eles saíram do mercado de CAD e foi para o mercado de banco de dados relacional, com todas essas informações agregadas. Então, isso aí está tornando possível a questão das cidades inteligentes, né? Essa integração de dados, a internet das coisas, na verdade, tudo conectado, Big Data sendo processado e gerando informação, né? E a gente tem aqui, só para vocês terem ideia, a Prefeitura do Rio de Janeiro montou um centro de operações, eles têm um trabalho muito forte de GIS, eu conheci no simpósio da Esri, realmente eles investiram bastante, está muito legal o trabalho no Rio, a gente tem alguns exemplos muito bacanas no nosso Brasil. Então os mapas, eles saíram dos mapas impressos, depois surgiram os mapas em formato CAD, na verdade, e realmente agora, já há muito tempo, a palavra de ordem são os bancos de dados para a integridade dos dados, né? A gente tem uma conexão de dados tabulares com dados de geometria, né? A questão das imagens são arquivos muito pesados também, então as tecnologias todas se desenvolveram para descarregar uma imagem tão rapidamente por conta de tudo isso, dessa infraestrutura. Só para vocês terem uma ideia, então a gente tem a fotografia de um avião, essa aqui em cima, e depois você tem que desenhar, gente, tudo isso aqui, ó. É desenho pra caramba, então tem que estar muito bem organizado. Muito bem, veja bem, tudo bem que isso aqui é cartografia, eu trouxe isso, aí não está muito legível, tá? Mas a gente que vai pegar uma imagem, vai desenhar uma gleba rural, né? A gente, só para a gente saber que a gente tem que ter zelo com cada linha que a gente faz, porque isso, né, pode parecer bobagem, mas as linhas têm que estar conectadas, uma tem que terminar certinho no final da outra, não pode estar assim, mas são erros muito comuns quando você tem uma grande quantidade de desenho para fazer, né? Os lotes, se é um lago, tem que estar totalmente fechado, né? Para poder ter a validade dessa informação, né? Então a gente tem ponto, linhas e polígonos, e os labels, né? E a cada feição do meu mapa está vinculada a uma tabela, é um dado tabular, e a partir desse dado tabular, aí sim eu posso fazer as mais variadas análises e processamentos. Esse é o formato de dado SIG, o formato, né, de dado geográfico, né. Vou mostrar um pouco da Indy para vocês, então ela vem de uma ideia global e vai passando para os continentes, para as nacionais, e chegando às ideias locais, estaduais, né? Como é o caso do CITURB, né? Onde o dado está catalogado, você tem um catálogo de metadados, entendeu? Para você saber a origem desse dado, como que ele foi adquirido, aquela via, né? Qual é a precisão que eu tenho em cima dela, aquele lote, como é que foi desenhado, a partir de que imagem, que escala, são parâmetros geométricos muito importantes, né? Aqui, olha, qual a precisão posicional associada a esses dados? Qual a abrangência e atualidade? Qual foi a última versão que esse dado foi atualizado? Lá nesse simpósio, mostrou o pessoal do Amapá, da prefeitura lá de Rio Branco. Gente, o último cadastro que eles tinham na cidade é da década de 50. Isso é muito comum nos municípios. Isso é outra coisa que eu vou falar para vocês. Tem muito trabalho a ser feito nos municípios. São 5 mil municípios, gente. Entendeu? E a grande maioria deles, 90%, está com informações desatualizadas. Então, são frentes de trabalho que a gente tem que fuçar e se mexer, né? Quais são as informações descritivas dos atributos? Se eu vou falar do lote, eu vou falar, sabe,
qual a área que ele está impermeabilizada, que a chuva não absorve, é concreto, é bloquete, sabe? Então, uma série de informações. Né? Em que instituições esses dados podem ser encontrados, quem é o gestor dessa informação, o responsável por essa informação, e por aí vai. Tá? Então você tem os nós, que são aquelas organizações que a gente viu aqui embaixo, né? Os troncos principais, você tem a camada intermediária, o usuário. Aqui o metadado, é muito forte essa questão do metadado, tá? Para a gente ter controle sobre a procedência desse dado. Então você tem políticas, dados, tecnologia, padrões, né? Aspectos legais, né? Marcos legais, tem que estar muito, isso tudo é decreto, tudo muito bem organizado. Recursos humanos, capacitação, treinamento. É uma cultura nova, a gente às vezes tem um pouco de preguiça. Mas vamos lá. Então o Diretório Brasileiro de Dados Especial, faltam 15 minutos, mas 15 para o final. Poxa, passou rápido. Vamos lá. Um trabalho do Exército de sistematizar toda essa produção de dados, entendeu? É muito legal. Isso aqui é para cartografia, tá? Mas é importante a gente saber da necessidade do cuidado com esse dado, com o zelo desse dado que a gente vai produzir. Eles fizeram um trabalho de toda... Sabe, como que esses dados estão articulados, sabe? Como que o poste está em relação à calçada em relação à via, em relação às casas, às cercas. Como é que você não pode ter um desenho de um lote entrando na calçada, percebe? Assim, são aspectos de topologia que a gente chama, do posicionamento relativo dos dados entre si, das entidades. Isso tem que estar tudo muito certinho. Né? Se você vai traçar uma rota no seu Uber lá, essas linhas têm que estar conectadas, o sentido tem que estar definido certinho, que senão vai dar pau, não serve para nada. Então, essa infraestrutura vem nesse sentido. Tudo bem que aqui nesse aspecto é mais focado naquele desenho daquela foto, para elaboração das mapas de cartografia. Mas a gente, quando for desenhar as nossas feições, a gente tem que estar antenado nisso também. Tá? Bom, como considerações finais, depois eu vou abrir um pouco dos programas que eu falei, para vocês verem acontecendo como é que é. Nós tivemos o lançamento do satélite brasileiro de comunicação, isso aqui é fantástico. Nós vamos ter internet banda larga para todo o território nacional. Então, a infraestrutura de rede aí vai estar, né, de transmissão de dados vai estar resolvida de uma maneira muito legal. Questões de soberania, de segurança da informação, essa coisa toda. Né? Foi lançado esse ano, foi criada uma empresa entre a Embraer e a Telebrás, a Visiona, que vai administrar essa produção dessas informações e tal. E a Visiona também, hoje, ela integra serviços de observação da Terra. Eles têm, nós temos 23 sistemas de sensores óticos, satélites observando a Terra. Na verdade, satélites de observação da Terra hoje a gente tem em torno de 150, tá, no mundo todo. E o Brasil tem um, Cibers, desenvolvido parceria do Brasil com a China, muito legal, né? Imaginando recursos naturais, nós já temos nosso satélite. Agora, todos esses satélites são satélites de grande resolução espacial, aqueles que a gente vê as ruas, as casas, entendeu? O pixel melhor do que 1 metro, entendeu? Até o melhor de todos até agora, 30 centímetros, que é o Worldview, né? São os dois principais programas hoje, o americano e o francês. Então a Visiona, ela recebe antes você tinha muitos distribuidores, a coisa meio fragmentada, e realmente ela veio com força agora. Ainda tem alguns distribuidores independentes de imagens, mas a Visiona, ela juntou todo esse portfólio, entendeu? Inclusive com soluções de radar, porque onde tem nuvem, o satélite óptico não vê, o nuvem já era. Mas o radar, ele atravessa a nuvem e mapeia. Então você faz uma junção de radar com o sistema óptico. Então, gera produtos aqui, e a Visiona tem infraestrutura para processar esses dados, entregar um produto de monitoramento de crescimento de invasões, monitoramento de desastres ambientais, com toda essa com informações diárias, entendeu? Porque são muitos satélites rodando e trazendo essa informação. Só para vocês terem uma ideia, aqui tem uma variação do tamanho dos pixels, por exemplo, né? Hoje o melhor pixel eu não tenho de 30 aqui, mas olha a diferença, né?
Os satélites ambientais, aqui estão nessa faixa aqui de 12, 6 metros, até 30 ou mais, né? Mas os satélites de aplicações urbanas são esses aqui. Né? Só para vocês terem uma ideia, uma imagem hoje, você pode programar o satélite, você sabia? Eu falei, olha, satélite, eu quero uma imagem, o melhor satélite do mundo aqui hoje. Eu quero uma imagem aqui da minha fazenda aqui, ó. Qual é o próximo dia que ele vai passar aqui? Você programa. Só que é uma brincadeira um pouco cara, né? 25 mil reais e a área mínima de 100 quilômetros quadrados. Mas vocês vão ver daqui a pouco que não é tão caro assim, porque a gente tem outras formas de conseguir. É lógico que você programar um satélite, né? É uma coisa assim, né? Quando vocês pegaram um cliente grande, aí sim. Mas olha só, um pixel de 1 metro, e eu fiz um paralelo aqui, já cai para 10 mil reais, você está me entendendo? Mas o que é mais importante que eu quero falar, isso aqui foi só um termômetro para vocês. A grande maioria dos dados que eu falei aqui agora são gratuitos, de imagem de satélite. Esses do Landsat, do Cibers, de tantos outros, gente, é gratuito. Eu vou abrir aqui para vocês. Para aplicações ambientais, para aplicações urbanas também, mas em nível de manchas urbanas, pessoal que estuda a evolução do crescimento das cidades, mas sobretudo para a área, pessoal da área ambiental, pessoal da agronomia, dos recursos naturais de uma maneira geral. Os satélites, o Landsat, sabe, e outros, o próprio Cibers, né, e outros que estão aí por aí afora. Esses eventos são imperdíveis, tá? Então, tem duas. O Mundo Geo e Drone Show é uma feira todo ano, tem em São Paulo. O Simpósio Brasileiro, ele ocorre a cada 2 anos, e a cada 2 anos é numa capital diferente. Agora foi em Santos, eu estive lá, faço questão de ir, vou, pago do meu bolso, entendeu? Porque a crise do Estado do jeito que está. Não dá para a gente, mesmo falando de tanta coisa livre, deixar de falar dos gigantes, dos pioneiros da indústria, né? E a Esri foi a primeira, a mais forte. Para vocês terem uma ideia, o formato de interoperabilidade de dados hoje, que é o Shapefile, que a gente chama, foi um dado feito pela Esri, um formato desenvolvido pela Esri. E ela produz esse software ArcGIS. O distribuidor dela no Brasil é o único, que é o Grupo Imagem, tem escritório aqui em Brasília. A Bentley, também um gigante. A Autodesk, que faz o AutoCAD, né, que todo mundo conhece, mas também entrou no setor geoespacial, vendo aí o crescimento desse mercado. Então você tem AutoCAD Map 3D. E tem uma ferramenta da Google, que é o Google Earth Engine, para pesquisadores. Ele tem um acervo de dados muito interessante, você se registra, e eles falam lá assim que é feito um controle de quem está registrando, se você é pesquisador ou não. Eu registrei lá, na mesma hora chegou um e-mail, entendeu? Eu acredito que não vai ter tanta... e ele tem soluções também comerciais. Se você quiser montar dentro da sua empresa, utilizando a infraestrutura, você tem produtos pagos também do Google Earth Engine. Olha, difusão do conhecimento. Isso aqui que eu queria falar para vocês. Esse camarada aqui, o Anderson Medeiros, não tenho procuração para falar em nome dele, não estou ganhando nada dele, mas faço questão de divulgar o nome dele, porque tem muito material didático, tutorial na internet, que ele elabora, as apostilinhas rápidas, sabe, para você se introduzir no mundo do geoprocessamento de uma maneira muito legal, muito tranquila, sabe, e põe esse nome que vocês vão ver que tem muita coisa legal, focada em QuantumGIS principalmente, e também outros, né, mesmo ele chega a falar de MapServe, de GeoServe, de banco de dados, ele vai aprofundando um pouquinho. E a coisa mais interessante que eu acho, gente, é o seguinte, é isso aqui. Eu falei que aquela imagem lá de 25 mil podia assustar, mas olha só, gente, tem dinheiro. O Estado tem dinheiro para projetos, a gente não tem projeto, por incrível que pareça. Eu queria ter ido lá em Varginha, nesse curso aqui, Instituto Rede de Pesquisa e Planejamento, também não estou ganhando nada deles, mas eu faço questão de divulgar. Foi uma oficina que eles fizeram sobre como montar um projeto para conseguir verba pública, entendeu? E não é, sabe, tudo bem, não é um projeto, um mega projeto, 2 milhões de reais, não é isso, mas de repente, sei lá, verbas menores, 200 mil, 300 mil, dá para você fazer bastante coisa, montar um laboratório de geoprocessamento, dar aula, entendeu? Divulgar conhecimento, fazer trabalhos profissionais, inclusive, onde existe uma carência do Estado. Eu falei para vocês, os municípios, uns 5 mil municípios, gente, está precisando de informação. Então, eu até me inscrevi lá, eu só não fui nessa oficina porque coincidiu com o simpósio lá em Santos e eu precisava de me atualizar, até para estar aqui trazendo coisas para vocês. Fiquei muito sentido, mas já deixei meu nome lá, próximo que tiver, eu quero assistir. E mesmo que vocês não possam ir, entra na internet, põe lá assim, fontes de financiamento, projetos para financiamento de projetos de
interesse público, sabe? Como montar projetos. Todos os órgãos, Ministério da Cidade, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, tem verba para isso, a gente não sabe, né? A pesquisadora que deu o curso lá, não faltam recursos, faltam projetos que sejam executáveis, tem que ser um projeto bem montadinho, tem lá o seu formato, né? Não é assim também, eu quero tanto, não é assim, mas tem sempre o edital, você vai formatando aquilo ali e você monta o seu projeto. Tá? Obrigado, tem um e-mail aqui, se alguém tiver dúvida, qualquer pergunta, eu estou à disposição de vocês, e agora eu quero, no restante, total, bom, eu tenho aqui, estou aberto a perguntas, se vocês querem fazer perguntas, e depois a gente vai e abre aqui um pouco do software, para mostrar para vocês, né, para não ficar só no discurso. Pois não? Tem microfone? Ali, ó, vai levar o microfone. Boa tarde a todos. Eu sou André, analista de BI, estou pós-graduando em geoprocessamento, estou na linha de estudo de GeoBI, que é trazer o geoprocessamento, o GIS, para integrar com o BI, para que leve essa facilidade para o usuário de negócio. Realmente, depois eu quero conversar com você, porque eu tenho projetos de integrar. Para mim, o mais importante não é só ser software livre. O mais importante é a questão de padrões. Eu trabalho com a ferramenta proprietária. Devido à questão de padrões da OGC, eu consigo fazer plugins para integrar toda a tecnologia GIS em um ambiente de BI. E integrar o usuário de negócio para poder fazer o seu RIMA, para poder fazer seu EVA, para poder fazer um acompanhamento pós-implantação de um projeto. Porque uma coisa é você ter aquele dado pontual, aquele dado temporal que você está olhando agora. Outra coisa é você ter uma análise temporal, né, que você vai analisar estatisticamente, você vai analisar uma evolução. Essa é a minha linha, é o que eu estou tentando pesquisar e implementar. Eu vejo que o GDF cresceu muito. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi o GDF reajustando os valores do nosso IPTU através do geoprocessamento, calculando o negócio. Inclusive, eu gostaria que tivesse acesso para a gente, né? Porque a gente consegue ver o loteamento e consegue ter soluções de integração com a educação, por exemplo, para poder fazer uma distribuição melhor das escolas. Mas a minha pergunta era mais referente a essa questão, né? A gente gostaria de ter mais detalhes. Se tem dinheiro público, a gente tem boas ideias, a gente queria saber como a gente dá o pontapé inicial para iniciar um projeto. Pois veja bem, eu lancei o conceito para vocês. Eu não trabalho diretamente com fonte de financiamento. Eu trabalho na Secretaria de Obras e trabalho num universo um tanto quanto restrito. Mas eu sei que existem e tem essas iniciativas. Quem vai te responder essa pergunta, eu posso passar um e-mail dessa pesquisadora, que ela lida com isso. Tem profissionais que eles se especializam em montar projetos. Porque não é a minha área de atuação é captar recursos, entendeu? Até porque, como servidor público, eu estou ali no meu rame diário, entendeu? Mas eu sei que é importante divulgar. Na verdade, hoje, numa feira dessa natureza, o objetivo é mais a gente mostrar para todos que existem. Você, como profissional já avançado desse setor, né, já tem uma visão diferente. Outras pessoas talvez não tinham essa leitura. Então é importante trazer essa informação, né? Então, assim, a Caixa Econômica tem um PEMAT, né? Que é Programa de Apoio aos Municípios, né? Você montar projetos. Agora, a referência que eu tenho é esse, pessoal. Eu não vou te dar uma referência agora porque não é minha área de atuação. Mas a gente vai ficar em contato, porque eu vou fazer essa oficina, eu quero fazer. Porque eu conversei, inclusive um colega nosso aqui do evento conhece esse instituto de lá, e disse que é um pessoal sério. Eu conversei com o coordenador do instituto, tá? E a gente vai trocando figurinhas, porque é uma área de interesse que eu tenho de divulgar e principalmente montar laboratório para difundir o conhecimento, entendeu? Tá? Meu e-mail está aí, depois eu te dou meu cartão. Encerrou? Mas encerrou geral? Pode ser só mais uma pergunta aqui? Poxa, eu não tive tempo de mostrar os softwares para vocês.
Boa tarde, eu sou o Douglas Feitosa, secretário executivo de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro do Norte, Ceará. O município lá, nós integramos hoje a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. E a nossa maior dificuldade hoje são os dados, a compilação desses dados. Até porque quando usamos dados secundários, geralmente ele é a nível nacional ou estadual. E para o município fica difícil conseguir. Você tem algum direcionamento onde possamos captar esses dados a nível municipal? Não, municipal digamos assim, o vazio. Na cartografia a gente tem uma expressão que chama vazio cartográfico, são as áreas que estão faltando dados, ou seja, de mapeamento mesmo. Então esse dado mais refinado que você precisa, eu acho que ele é até de competência dos municípios em si, não é? Aí que está, você montar um projeto, conseguir verba federal dentro do PEMAT para levantar esses dados localmente. Não tem como você levantar esses dados tão minuciosos, não é? Numa escala federal, por exemplo, tá? Mas entra no PEMAT da Caixa Econômica e outras fontes, tá? Manda um e-mail, deixa seu e-mail comigo, eu faço a triangulação aí para a gente ver esses projetos aí. Eu acho que isso aí, gente, é muito legal, muito importante. Tem dinheiro e o dinheiro roda o ano, ninguém usou. Isso é a coisa mais comum na área de saneamento, na área de tudo, principalmente nessa área de levantamento de informações, entendeu? Bom, ficou o software, é uma pena que não deu para a gente mostrar, mas olha, entra no site do IBGE, entra no site da INDE, lá estão todos os mapas, todas as informações de geoespacial para você baixar os serviços. E eu agradeço a presença de vocês. Tem meu e-mail, pode me mandar um e-mail, eu tenho cartão, quem quiser me procura, eu vou estar na feira, faço questão de conversar a miúde com vocês, tem meu note aqui, a gente mostra, não precisa ser agora aqui, mas em qualquer hora a gente senta aí e eu mostro o serviço que eu ia mostrar, essa demonstração, eu estou à disposição. Eu só vou ter um compromisso agora numa banca que vai avaliar uns trabalhos, mas depois eu estou por aí, tá bom? E tem meus e-mails, fique à vontade, tá bom? Obrigado.